feliz que você tenha escolhido estar na casa de Deus, né? Porque, afinal de contas, é um lugar extraordinário para estar, é um local maravilhoso. Eu também convido você que nos assiste pela nossa transmissão a participar conosco no chat, deixe seu pedido, agradecimento. É muito importante para nós termos a tua presença, ainda que virtualmente. Queridos, eu gostaria nesse momento de convidá-los a cantar o hino de número 406, Pés na terra e olhos nos céus. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Nossa, essa é uma música muito bonita, né? Eu acho que a primeira vez que eu escutei essa música veio do Ronaldo Arco, de um CD que ele havia lançado. É uma música muito bonita. Em continuidade a essas promessas maravilhosas que Deus dá para os seus filhos, né, de um futuro céu, uma terra vislumbrante, e para que mantenhamos essa esperança, eu quero te convidar a cantar uma outra música, agora levantados. O hino de número 488, Eu Vou para o Céu. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar, doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações, mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar.
Agora é tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre. Nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, logo veremos uma nuvem. Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre. Nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Amém? Vamos curvar nossas frontes para falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo final de semana, que amanhã iniciamos nossas atividades, alguns de nós. Queremos pedir a tua proteção sobre cada uma das vidas representadas aqui. O Senhor conhece nossos corações, sabe de que somos feitos e por isso entregamos tudo em tuas mãos. Dá-nos o privilégio nesta noite, através da mensagem que será dividida pelo irmão Oscar, que possamos sair transbordados e cheios do Espírito nesta noite. Que o Senhor o use, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, que rogamos essas coisas. Amém. Foi em um simples lugar, de uma forma tão frágil nascia, filho de um carpinteiro, o rei do universo crescia. Tanto poder escondido no humilde olhar de menino, veio do céu me ensinar a sua forma de amar. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confiava ou negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. Era um menino comum, um simples lanche ele tinha, só 5 pães e 2 peixes, Jesus um milagre faria. Veio da vida alcançado, os seus o julgaram culpado. Como entender esse amor
tão simples e tão complicado. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar, viver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples. Não precisava sujar os seus pés, usar o barro e fazer enxergar, apenas falar para o mar se acalmar, e ver alguém que confiava ao negar. Não precisava dormir em um barco, sentir-se sozinho com o céu do seu lado, mas suportou tudo pra me ensinar a sua forma tão simples de amar. De amar. Amém? Muito obrigado, irmã Elianai, pela bela mensagem. É uma bênção poder contar com os talentos, né, à disposição de Jesus. Como é bom ouvir hinos e você pensar em como Jesus nos ama e qual é o seu plano para todos nós. Nós temos, irmãos, nessa noite a oportunidade, vamos relembrar um assunto bem importante que faz algum tempinho que a gente não fala aqui na Igreja de São Caetano. Nós temos muitas preocupações, situações, e uma delas é importante saber o que Deus está preparando e o que Ele tem planejado para nós. Vou pedir que o Tiago coloque o início. Eu coloquei algumas fotos aí, eu quero ver se vocês são bons para identificar. Vou mostrar aqui algumas cidades. Algumas cidades. Que cidade é essa? Paris, né? A Cidade de Luz. Ela recebe por ano quase 15 milhões de visitantes. Só a cidade de Paris. O Brasil recebe perto de 4 milhões. Então, só a cidade de Paris recebe 3 vezes mais visitantes que o Brasil inteiro. Pode passar a próxima aí, Tiago. Que cidade é essa? Londres. Os ingleses não falam London, falam London. Londres, né? E essa, que cidade é essa? New York, isso mesmo, Mameca. Muito bom. Nova York, uma das maiores cidades do mundo. E essa aqui, que cidade que é essa aqui? Rio de Janeiro. Muito bonito lá, né? Quem já esteve lá teve a oportunidade de ver como é bonita essa cidade. E essa aqui, qual que é? Brasília. E essa? São Paulo. Essa? Essa? Santiago do Chile. Esses morrinhos aí têm quase 6.000 metros de altura, né? A parte mais alta da cordilheira, que é o Aconcagua, tem 6.900 metros de altura. O Everest tem 8.900. E aqui, onde que é? Consegue enxergar que rua é essa, que avenida é essa? Que cidade é essa? Essa aqui é São Caetano, muito bem. É a Avenida Kennedy. Aqui, ali no fundo é a Goiás, a GM e a Avenida Kennedy. Por que eu estou mostrando essas algumas cidades que vocês conhecem muito bem? Porque nós temos nosso Criador, nosso Deus, também, nós vamos falar hoje de Hebreus e de Apocalipse, mas veja só, em Hebreus 11,
Depois vocês leiam com calma em seus lares, mas o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé, de personagens bíblicos, e um mini resumo da história de cada um deles. E aqui está falando num trecho, nós vamos ler 2 passagens de Hebreus, que está falando de Abraão. Aqui falando de Abraão, fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Deus recebe aqui um título. Nós temos aqui na igreja alguns arquitetos, né, alguns engenheiros civis, mas o nosso Deus, nosso Criador, também é chamado aqui de arquiteto e edificador. Das cidades que nós vimos, vocês se lembram que Brasília, ela foi projetada e planejada por 2 arquitetos, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Mas esse lugar, ele foi edificado e preparado pelo próprio Deus. Ainda no versículos 10 e 16 fala: Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus, então, arquiteto e edificador, preparou uma cidade. O próprio Jesus, nos momentos finais com os discípulos, ele lá em João 14, de 1 a 3, ele disse o seguinte para os discípulos e para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. O lar dos salvos é chamado de pátria. Aqui, novamente, né? Porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Não são cidades como Paris, Londres, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, ou mesmo São Caetano, ou Santiago. É um lar celestial, tem umas diferenças. E aqui, reforçando a ideia de pátria, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também escreve e fala que será algo indescritível, não tem como descrever. E ele fala aqui em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não temos como imaginar, nem pensar. Nós já estamos sempre comparando com o que conhecemos. Mas Deus preparou algo indescritível. E nós encontramos na revelação bíblica, né, a visão dos profetas e dos autores bíblicos. E aqui tem algumas comparações bem interessantes. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Aqui apenas um detalhe, né? No tempo de Paulo, os espelhos não eram feitos de vidro e aquela camada de prata. Eram feitos de metal polido. Como aquelas bandejas, né, de inox, né, ou aquelas panelas. Era desse jeito, não era um vidro. Então, naquele tempo, você olhar para um espelho não era tão perfeito e definido como temos hoje. Por isso que ele usa essa aplicação. Uma imagem que não está 100% clara. A Bíblia, irmãos, nos revela que o governo de Deus será transferido para a nova terra. E nela, Deus habitará com os salvos e será o seu Deus
novamente. Lá em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Estaremos na presença do Criador. Então aí nós encontramos as ilustrações, as imagens de Jesus recebendo os salvos. São só ilustrações. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, 10. O apóstolo João teve essa visão. Aqui uma ilustração. Apocalipse 21, 11. A qual tinha a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O brilho, a intensidade do brilhar e do fulgor da Nova Jerusalém. Aqui outras características que o apóstolo João descreve. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui, trazendo as medidas, né? E há ainda uma discussão por parte de alguns teólogos que dizem que realmente essas medidas são literais. E outros afirmam que são simbólicas. Aqui nós estamos adotando como se fossem realmente literais. As medidas dos 12.000 estádios correspondem a 540 quilômetros de comprimento, largura e altura. E é formato de cubo. Essa área é equivalente ao estado do Colorado, nos Estados Unidos. E segundo os demógrafos, os que fazem os cálculos demográficos, ela comporta essa área, não se esqueça, são 540 de altura, de comprimento e de largura. Segundo os especialistas, então, esse tamanho de cubo comporta 8 vezes a população atual da Terra. Então, todo mundo tem lugar aí, até 8 vezes mais do que a população atual da Terra. Isso é muito importante. E aqui outra informação muito interessante. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Como será isso? Nós temos, inclusive o nosso evangelista Muniz falou ontem dessas duas situações. Do encontro de Moisés com Deus, quando recebeu as tábuas. Eu vou pedir que o Tiago coloque esses versos, né? Êxodo 34, 29 a 35. É o momento em que Moisés, no Monte Sinai, recebe do próprio Deus as tábuas. E olha só o que aconteceu. Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos, os príncipes da congregação. E tornaram ele, e Moisés lhes falou. Depois viram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia:
tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Vejam só, nesse momento, Moisés, ao receber de Deus as tábuas, o seu rosto brilhava. Só o brilho da presença de Deus por alguns instantes fez com que Moisés ficasse com o seu rosto resplandecente. E o segundo episódio aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 9. Veja só que interessante. O momento em que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, se encontra com Jesus. Nove de 3 em diante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Veja, irmãos, nesse momento, o apóstolo Paulo, só pelo fato de se encontrar por alguns instantes com Jesus, o brilho da presença de Jesus deixou Paulo cego por 3 dias. Então, por isso que lá no Apocalipse, quando fala da cidade santa, fala que não precisará nem de sol, nem de lua para dar claridade, pois a presença do Senhor será suficiente. Outro detalhe importante que nós precisamos compreender em relação ao céu. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Outro detalhe interessante. Nós esqueceremos todo o sofrimento, pois eis que eu criou novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Outro texto importante está lá em Isaías. O livro de Isaías, ele é interessante porque ele mostra algumas características, algumas situações que acontecerão na nova terra. E lá em Isaías 35, versículos 5 e 6, lemos: Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Então, nesse momento, na nova terra, nós não teremos mais doenças, nem dificuldades. Outro texto muito importante e muito gratificante de lermos é o que está lá em Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que texto poderoso, né? Nós teremos a oportunidade de encontrar aqueles que hoje dormem, nossos queridos que já faleceram, e não teremos mais a tristeza que é separar-nos das pessoas, porque a morte já não existirá. E não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Quantas lágrimas temos derramado aqui, não é mesmo? Quanto sofrimento, quanta tristeza. Mas Deus promete a colocar um ponto final em tudo isso. Outro detalhe importante, que também é relatado lá em Isaías, né? Eles edificarão casas
e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, de 21 a 25. São essas passagens, irmãos, que os desenhistas, ilustradores pegaram para fazer algumas ilustrações bem interessantes. O leão com a ovelha, com os demais animais. Não haverá mais agressividade entre os animais. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de segurar em meus braços um filhote de leão. Parece um gato bem grande. Mas é impressionante, né? Pensar que aquele bichinho no meu colo, depois de alguns anos, vai virar um bicho desse tamanho, agressivo. Aí nós temos a ilustração das criancinhas brincando com o leão. Olha que maravilha. Não haverá mais violência. Nós teremos a oportunidade de ter nossos bichinhos, nossos animais, numa convivência pacífica e completamente harmoniosa. Não é uma maravilha isso, pensar no céu assim? Outro detalhe interessante, irmãos, que o profeta Isaías fala, né? Que nessa oportunidade no céu, nós também continuaremos guardando que dia? O sábado, está lá. Isaías 66, 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, quando nós estamos aqui, ainda, e nos lembramos de guardar o sábado, nós estamos antecipando, participando de algo que vai continuar no céu. Ou seja, irmãos, o sábado é um ensaio, uma preparação de como será o céu. No céu, nós ainda estaremos adorando no Santo Sábado. E ao fazermos o mesmo hoje, nós temos uma ideia de como será o céu. Outra informação importante, né? Veremos Jesus face a face. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que oportunidade Deus nos concederá? Que oportunidade teremos de desfrutar momentos pela eternidade junto a Deus, junto ao Senhor? Jesus está desejoso de que todos nós aceitemos, que tenhamos nosso nome inscrito no livro da vida, que possamos participar, e como Ele prometeu, está preparando tudo para receber-nos. Não é uma maravilha isso, irmãos? Outro detalhe importante que nós precisamos entender. Quando Jesus voltar, quando Jesus nos receber, tudo começará quando? Quando Jesus voltar. Os justos também ressuscitarão. Não vos maravilhais disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Como é bonito pensar, né? Todos os nossos queridos que hoje dormem e dormiram no Senhor serão ressuscitados. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, todos que aceitaram Jesus e colocaram a sua vida nas mãos do Senhor vão ressuscitar. E aqueles que rejeitaram, eles vão ressuscitar, mas não para tomar posse. Jesus falou que o amor é demonstrado pela obediência. Mateus 27, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Aquele que diz crer, mas não obedece e mostra a sua conversão, não é verdadeira. Voltando ao Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqueles que lavam as suas vestiduras recebem de Jesus, por meio do Espírito Santo, seu poder ilimitado, para que consigam viver vidas santas, afastando-se do mal e praticando o bem. Deus só nos pede o que Ele nos capacita a fazer, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus em nossas vidas que nos dá essa oportunidade e esse privilégio. João 6,39. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Cooperaremos com o Espírito Santo ou resistiremos ao seu poder e conselhos? Outra informação importante, irmãos. Muitas vezes achamos que nós é que temos a parte ativa. Mas veja só, João 15,16 nos informa o seguinte: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nós somos escolhidos por Jesus, irmãos. Isso é o mais importante. E Ele segue nos orientando a cada momento, a cada decisão. Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Jesus está com todo o interesse a nos guiar. Se nós dermos ouvidos, Ele vai nos guiar. A sua palavra nos guiará. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Amigos, irmãos, você que está em seu lar, Jesus está interessado em tomar parte ativa em sua vida. A cada momento, Jesus está interessado em te orientar. A cada decisão, por mais difícil que ela seja, Jesus está interessado em estar ao nosso lado. Lá no Apocalipse ele fala: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." E Mateus 25:34, nós lemos na escola sabatina da semana passada esse verso áureo. Então dirá o rei aos seus que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O plano de Deus sempre foi estar ao nosso lado. O plano de Deus sempre foi que nós tivéssemos em nosso coração a certeza de que Ele virá nos buscar, que não nos abandonará. E Ele providenciou uma cidade, providenciou um plano de amor e salvação, nos deixou a sua santa palavra para nos guiar e nos orientar. E agora, irmãos, nós precisamos permanecer fiéis e firmes ao lado do nosso Criador. Que nessa nova semana você possa pensar a cada dia, a cada momento, nas coisas lá do alto. Que nessa nova semana você possa dirigir a sua vida em harmonia com o que encontramos na sua santa palavra. Que a cada dia você possa ler a palavra de Deus, você possa orar, você possa dedicar tempo para pensar nas coisas lá do alto. Aqui, irmãos, nós sempre teremos grandes dificuldades e desafios, mas a palavra nos dá essa esperança. Deus está preparando para nós um lugar melhor. E que possamos
colocar nossa vida inteiramente nas mãos do Criador. Nós iremos cantar, irmãos, para concluir o culto dessa noite, o hino Eu Não Preciso Mais Sonhar, 506 do Novo Binário Adventista. Podemos levantar e vamos cantar esse hino com todo entusiasmo. É um hino muito bonito. Aliás, o Novo Binário, irmãos, tem hinos muito bonitos, que também servem para nos ajudar e nos guiar nos momentos. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos, porque sempre orei. E os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Que bela canção, né? Irmãos, todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha pela internet, onde estiver, temos essa oportunidade de aceitar a Jesus e tomar posse desse céu maravilhoso. Curvemos as frontes para orarmos ao nosso Deus nesse momento. Pai nosso que está no céu, nós somos imensamente gratos, pois encontramos em Tua Santa Palavra todas essas mensagens maravilhosas que falam de um céu preparado para cada um de nós. Nós suplicamos, Senhor, que possamos permanecer sempre fiéis e que quando Jesus voltar, possamos fazer parte desse reino, desse novo céu, morar nessa santa cidade, Senhor, que Tu estás preparando para cada um de nós. Suplicamos, portanto, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie e nos dirija e que ao enfrentarmos aqui os desafios, possamos superar-nos com o Teu poder e com Tua força. Nós temos muitos desafios diante de nós, mas confiamos em Teu poder
para suprir cada uma de nossas muitas necessidades. Suplicamos que abençoes todas as pessoas que estiveram conosco aqui na igreja, todos aqueles que acompanharam a transmissão. Que Teu Santo Espírito possa abençoar a cada um de nós. Que possamos ter em nosso coração a certeza de que estaremos muito em breve contigo nos céus. Também teremos nessa oportunidade a grande chance de encontrar todos os nossos queridos que hoje dormem, todos os que já faleceram e que estão descansando no pó da terra. Que esse momento, Senhor, não demore, que possamos nos reencontrar com todos os nossos queridos e que possamos ter em nosso coração a renovada esperança de que esse momento não tardará. Conduze-nos em paz de volta a nossos lares. Nos entregamos, Senhor, em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, Senhor. Amém. Em paz eu vou. Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Mati? Iya.